Olá, seja muito bem-vindo. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. E olha só, nós abrimos essa edição falando sobre economia. A produção industrial brasileira recuou 0,2% em fevereiro e emendou o terceiro mês seguido sem crescimento, de acordo com dados divulgados pelo IBGE. Com a série negativa, o setor responsável por cerca de 20% do PIB está 2,6% abaixo do patamar pré-pandemia e 19% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. Com os 3 meses no vermelho, a atividade do setor industrial acumula baixa de 0,6% no período de perdas. O novo resultado negativo surge em meio a críticas da indústria ao elevado patamar da taxa básica de juros. Os reflexos da baixa produção e do aumento das dificuldades de financiamento já são amplamente sentidos pelo setor automobilístico. Na tentativa de driblar a queda das vendas, diversas montadoras concederam férias coletivas aos trabalhadores no início desse ano. E o presidente Lula sancionou a lei que garante medidas protetivas imediatas a mulheres vítimas de violência. O texto foi publicado no Diário Oficial da União. A proposta aprovada pela Câmara dos Deputados determina que a Lei Maria da Penha passa a contar com um artigo prevendo que as medidas protetivas de urgência sejam concedidas pelos juízes a partir do depoimento da vítima ou ao apresentar suas alegações escritas. Com isso, as medidas protetivas não vão mais exigir o andamento de uma investigação de casos de violência. Devem ser concedidas independentemente do ajuizamento de uma ação penal ou civil, da existência de inquérito policial ou do registro de um boletim de ocorrência. Essas medidas devem vigorar enquanto persistir o risco à integridade das mulheres vítimas de violência. A nova legislação ainda garante que medidas protetivas devem permanecer vigentes enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou dos dependentes. Em 2022, 18 milhões e 600 mil mulheres foram agredidas, uma média de 51 mil casos por dia. Com 33,4% das mulheres com 16 anos ou mais sendo vítimas de violência, o Brasil tem patamar 6,4 pontos percentuais acima da média global no caso. O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, afirmou que o programa de passagens aéreas a R$ 200, até agora chamado de Voa Brasil, deve começar a partir de agosto. A declaração foi feita durante participação nas comissões de Infraestrutura e Desenvolvimento Regional do Senado. As companhias aéreas Latam, Gol e Azul já confirmaram participação na iniciativa. Passagens mais baratas serão oferecidas em períodos ociosos como março, abril, maio, agosto, setembro, outubro e novembro, para voos que estiverem disponíveis nesses períodos. A iniciativa será limitada a 4 passagens por pessoa por ano, sendo cada bilhete referente a um trecho, de acordo com o ministro de Portos e Aeroportos. França disse que a ideia é de que o programa comece em agosto, depois de passar pelo governo e pela Casa Civil. O programa de passagens aéreas a R$ 200 pode ter desconto em folha e pagamento em até 12 parcelas. Inicialmente, o programa seria acessado pelo próprio aplicativo das empresas aéreas e destinado a quem não viajou de avião nos últimos 12 meses. De acordo com a pasta, as medidas fazem parte de um pedido do presidente Lula, que quer mais brasileiros viajando de avião. E nos destaques internacionais, os Estados Unidos anunciaram um novo envio de ajuda militar à Ucrânia. O pacote incluirá munições para foguetes e projéteis de artilharia. O anúncio coincide com o recebimento pela Ucrânia de seus primeiros sistemas de defesa aérea American Patriot e dos tanques leves de batalha franceses AMX-10. Países ocidentais também planejam fornecer tanques a Kiev, principalmente para a contraofensiva nos próximos meses, que tem o objetivo de reconquistar os territórios ocupados pelos russos no leste e no sul do país. Os Estados Unidos lideram um esforço da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente e outros países aliados para fornecer armas e equipamentos à Ucrânia. Moscou, por sua vez, denunciou a intervenção de Washington no conflito,
sugerindo que a OTAN está travando uma guerra contra a Rússia em solo ucraniano. E a cirurgia plástica no Brasil vem conquistando cada vez mais brasileiros e estrangeiros de várias idades e deve ultrapassar os 2 milhões de intervenções em 2023. Em especial a rinoplastia, que é a cirurgia no nariz, que está em destaque. O país lidera o ranking mundial deste tipo de procedimento estético. Segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, o Brasil ocupa o segundo lugar entre os países que mais realizam cirurgias plásticas no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. No país norte-americano foram feitos mais de 4 milhões e 600 mil procedimentos em 2022. Quando se trata de rinoplastia, o Brasil é destaque absoluto em números e no uso das melhores técnicas. Em 2020 foram realizados quase 88 mil procedimentos dessa modalidade no país. As redes sociais também influenciam no aumento da procura. Para se ter ideia, as câmeras de selfie distorcem até 30% a imagem. E o nariz pode parecer maior do que é. Se você pegar nesses últimos anos com o advento das mídias sociais, o paciente hoje, todo mundo usa muito mais os gadgets para selfie, tá? Então o paciente já tem aquela imagem muito mais do rosto do que antes era do corpo. Então a procura aumentou muito dentro dos consultórios. Na rinoplastia reducional, a convencional, como se fosse uma lojinha de nariz com um produto só. Então você vê aquele nariz mais estigmatizado, com cara de cirurgia plástica. A rinoplastia estruturada, a filosofia estruturada, ela é uma lojinha com vários tipos de nariz. Então, assim, é o nariz que a gente vai fazer para cada pessoa, é uma cirurgia muito mais delicada. A outra cirurgia você faz em 1 hora, 1h20, essa cirurgia a gente faz em 4, 5, 6 horas. E aproveitando a oportunidade, eu pedi que o Dr. Eric também me examinasse e desse algumas dicas a respeito do meu nariz. Será que eu vou precisar de um nariz novo? Vamos conferir. A primeira coisa que a gente como nós vamos criar uma ideia do seu nariz, é se você vê algum problema no seu nariz. Então nós vamos tirar uma foto mais técnica, tá? Com uma luz mais técnica, pra gente dar uma analisada aqui na tela, o que a gente vê no seu nariz que a gente conseguiria fazer. Pra gente dar aquela definição das linhas dorsais do nariz de frente, aquelas linhas de luz, a gente vai ter que deixar esse ângulo um pouco mais marcado aqui perto, retificar esse dorso aqui, mudando o ângulo dele para a pessoa saber, ó, aqui é o dorso, aqui é a ponta. E subir um pouquinho essa curvatura do nariz, amenizando, para ela não encontrar com esse sulco nasogeniano, que é esse sulco que acaba envelhecendo a gente com o tempo. De acordo com o especialista, é possível aparentar menos idade quando a cirurgia é bem orientada e feita por profissionais experientes. Um estudo nos Estados Unidos comprovou essa teoria. As pessoas dentro do meio social dela, que não sabe que foi operado o nariz, achando a pessoa mais nova, tá? Eles também fizeram com pessoas aleatórias e todo mundo sem saber que foi feita uma rinoplastia, mostrando que essa pessoa aparece mais jovem, 3 a 5 anos, tá? Então isso daí é muito bacana. O nariz, ele tá no centro do rosto, né? Então assim, as modificações dele com o tempo, o envelhecimento da face, o nariz é uma estrutura que muda muito a anatomia dele com o envelhecimento e ele denota algumas coisas que faz você parecer mais velho. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e até mais.